Meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês em mais um momento para podermos estudar a palavra do nosso Senhor, louvar, bendizer e glorificar ao nosso Senhor e Salvador. Nesse momento nós vamos orar pedindo a graça de Deus para as nossas vidas. Bom e maravilhoso Deus, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa história, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu santo e precioso nome. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, ó Pai, em meio, ó Pai, a esse momento em que vivemos, que possamos olhar para a tua graça, a tua misericórdia, sabendo que o Senhor é bondoso e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça bendita, o Senhor tem nos direcionado por meio da sua bendita palavra, ó Pai, que nos instrui como devemos agir, ó Pai, mesmo em tempos de incertezas, confusões, mas a tua graça, ó Pai, é plena na nossa vida. A tua graça, ó Pai, é vista em nós, ó Pai, por meio do seu amor bendito, ó Pai, por meio da obra do teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos e agradecemos pelo teu cuidado, o teu amor imenso derramado sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar e bendizer ao nosso bom Deus com alguns cânticos. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está operando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está operando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está operando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha. Ainda
Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está operando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, meu Deus não falha. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso é, quão poderoso é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. De tua glória, sem ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome
Meus queridos e amados irmãos, nós vamos meditar no texto que está registrado em Atos capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 20 indo até o 31. Atos 9, do versículo 20, nós vamos até o 31, texto das Sagradas Escrituras, nos diz o seguinte: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no na noite, colocaram-no no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar? Pai bendito, de imensa bondade, mais uma vez nós colocamos diante da Tua magnífica presença, certos do Teu cuidado, da Tua direção, do Teu amparo, sabendo que o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, agora neste momento de meditação na Tua Palavra, momento que nós estamos aqui para receber do Senhor a bendita instrução para as nossas vidas. E pedimos que o Senhor continue nos capacitando e nos direcionando ao que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui trabalhando já há algum tempo falando sobre a necessidade do discipulado. E com esse estudo eu quero encerrar essa série sobre essa temática. Mas eu quero pensar com vocês algumas coisas. Nós vimos nos decorrer desses 3 meses, no qual nós trabalhamos essa temática, a importância do discipulado. E hoje eu quero fechar esse nosso momento de estudo sobre essa temática, que é uma realidade na nossa vida, falando do discipulado, de um discipulado relevante, da relevância do discipulado, um discipulado que ele é relevante para a nossa vida. O discipulado, ele permanece sendo uma realidade. O discipulado, ele continua existindo, ele não deixou de existir, ele continua existindo. Existe o discipulado cristão, o discipulado não cristão. O discipulado é uma realidade. Não temos como negar essa questão. É uma realidade. Agora, no nosso contexto, ele é uma realidade, permanece sendo uma realidade, é uma realidade de um discipulado bíblico. Ele é bíblico. A gente baseia o ensino através da Bíblia, através da palavra de Deus. E uma vez que nós entendemos que o discipulado é uma realidade, que permanece sendo uma realidade,
entendemos que ele é bíblico, nós entendemos também que ele é viável, a sua viabilidade continua na nossa vida. Ele continua viável, ele continua sendo útil e necessário nos nossos dias. Ele é extremamente crucial e importante para a nossa vida, para a nossa caminhada como discípulos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para que nós possamos desenvolver o discipulado de uma forma relevante, nós temos que parar e pensar o seguinte: nós devemos olhar sempre para a vida de Jesus Cristo, para o ministério de Jesus Cristo, entendendo que devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e olhar também no transcorrer da história para a vida de homens e mulheres que viveram o cristianismo de forma intensa, que viveram o cristianismo com amor, que viveram o cristianismo com paixão, que servem de exemplo para inspirar a minha vida e a sua vida. Os exemplos bíblicos de personagens bíblicos que serviram ao Senhor, que caminharam com o Senhor, dedicaram sua vida ao Senhor, mas também o exemplo de irmãos nossos na história, que viveram após o período bíblico, pagando o preço do Evangelho, vivendo para Jesus Cristo, caminhando com Jesus Cristo, homens e mulheres da Bíblia e da história da fé, que se tornaram exemplo de fé, como parte do corpo de Cristo. Quero fazer a citação do texto de Hebreus 13, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ou seja, olhar para aqueles, lembrar daqueles que nos lideraram, que nos ensinaram, que nos capacitaram no conhecimento da palavra de Deus. Olhar para eles como exemplo de pessoas que caminharam firmes na fé e que hoje nós somos estes que estão prontos a servir, preparando a próxima geração para que no momento certo já comecem a assumir a sua responsabilidade. A nossa vida um dia termina. A nossa jornada termina, porém, uma coisa é certo que nós temos que deixar essa geração preparada como um dia nós fomos preparados, para que eles deem continuidade a essa obra bendita, que é a obra do Senhor, cumprindo a missão do Senhor para a nossa vida. Um exemplo de discipulado relevante é visto na vida de Barnabé. O texto que nós lemos fala sobre o período da conversão do apóstolo Paulo, então citado aqui como Saulo, mas para que não tenha confusão de ficar citando Paulo e Saulo, eu vou ficar só com Paulo, tá bom? É a mesma pessoa, é o nome numa interpretação linguística, na outra interpretação linguística, mas nós falamos da mesma pessoa que é Paulo. Barnabé foi extremamente crucial e importante no trabalho do discipulado. Quando você olha o capítulo 4 de Atos, a segunda parte desse capítulo, quando nós vemos a partir do versículo 32, o último trecho em diante, nós vamos ver a citação deste homem. Barnabé é sobre essa temática, e olhando para o exemplo de Barnabé que nós vamos trabalhar nesse estudo, é possível destacar algumas práticas que devem estar presentes na vida de um discípulo de Jesus Cristo, e é nessa temática que nós vamos então desenvolver e trabalhar, vendo quando Jesus toca, transforma, muda a vida de pessoas, e como ele muda a minha vida, a sua vida, ele muda a nossa história. Quero destacar num primeiro momento o seguinte: o discipulado relevante, ele assume riscos para encorajar e sustentar novos convertidos. Repito, o discipulado relevante, ele assume riscos para encorajar e sustentar novos convertidos. No capítulo 4, versículo 36 de Atos dos Apóstolos, mostra que Barnabé recebeu este nome dos apóstolos. E esse nome tem um significado: encorajador, filho do encorajamento.
Isso é extremamente importante porque na vida de Barnabé se vê o verdadeiro significado do seu nome. É interessante que na cultura judaica, para se dar o nome aos filhos, sempre se pensava no seu significado. Sempre se pensava qual é o significado do nome de uma pessoa. Qual nome eu vou dar ao meu filho? O que isso significa? Interessante que quando nosso bom Deus no Antigo Testamento mudava o caráter de uma pessoa, essa mudança de caráter vinha acompanhada com a mudança do nome. Um novo nome era dado por Deus. E aquela pessoa tinha a sua vida alterada pela graça bendita do nosso bom e maravilhoso Senhor. Mas quando nós olhamos e entendemos que o encorajamento faz parte da vida do discípulo de Jesus, nós entendemos que o verdadeiro discipulado de Cristo, que vem de Cristo, é um discipulado que é para encorajar vidas a caminhar com o Senhor, a dedicar a sua vida com o Senhor. Quando nós olhamos para o texto que nós vemos que após a conversão de Paulo, ele foi para Jerusalém. Ele vai tentar se ajuntar ao grupo dos discípulos. E o versículo de número 26 mostra que as pessoas tinham medo de Paulo. Porque Paulo, conforme o texto nos fala, era um perseguidor da igreja. Paulo foi aquele que consentia com a morte de pessoas que professavam a Cristo. Paulo foi aquele que o texto nos mostra que ele consentiu com a morte de Estevão. Ou seja, partiu dele ali a responsabilidade porque eles o consultaram e ele consentia. Ele era uma autoridade ali. Então, Paulo era alguém que trazia medo à igreja. Um perseguidor da igreja afirma que é um seguidor da igreja? Não, ele está nos enganando. Ele só pode estar querendo se infiltrar no nosso meio para saber aonde nós nos reunimos, para então mandar vir a guarda e nos levar presos, e então nós vamos sofrer as consequências disso. Esse era o medo, eles não tinham confiança se realmente Paulo tinha passado pela conversão, ou seja, eles não acreditavam na conversão de Paulo. A única exceção tem por nome Barnabé. Barnabé chama Paulo para caminhar com ele e ele vai investir na vida de Paulo. O investimento de Barnabé na vida de Paulo trouxe um resultado extraordinário, além do que nós podemos pensar ou imaginar. Quando Barnabé investiu na vida de Paulo, muito provavelmente ele não fazia ideia de como Paulo seria útil para a obra, para o avanço do Evangelho. Muito provavelmente ele não tinha essa noção, mas ele entendia que ele tinha que investir na vida daquele homem. A primeira marca de um discipulado relevante, vista nesse texto, é apresentar-se voluntariamente com disposição para correr riscos em favor dos novos convertidos. É você ter a disposição de se apresentar de forma voluntária, correndo risco em favor de um novo convertido. Ou seja, ninguém vê possibilidade na vida de uma pessoa, mas investe. Talvez aos olhos dos outros, de todos, você não tenha condições, mas aos olhos de Deus, aquela pessoa vai ser usada pela graça bendita do nosso Senhor. Não é assim em várias áreas? Às vezes numa fábrica, um líder de setor olha um funcionário e começa a investir nele. Ninguém dá nada para ele, mas ele investe naquele funcionário. E quando você vê, aquela pessoa vai crescendo dentro da profissão, porque houve um investimento ali, foi treinado por um líder.
No mundo dos esportes, quantos e quantos atletas foram descobertos pelo seu talento por um treinador que olhou e quis investir naquele atleta. Porque aos olhos dos homens, dos demais, ele não tem porte, ele não tem físico, mas se viu talento e se investiu. E não basta ter talento, esse talento tem que ser desenvolvido. Um talento que não é desenvolvido, ele não chega ao ápice que ele pode chegar. Na vida cristã, nós nos deparamos muitas vezes com momentos assim. Nós não entendemos porque o nosso olhar está fixo em preparar uma pessoa, em capacitar uma pessoa. Mas depois de anos, nós vemos o que aquele investimento fez na vida de uma pessoa. A dedicação na vida de uma pessoa, ou seja, dar espaço a uma pessoa, dar atenção a uma pessoa, dar preparo àquela pessoa para que ela possa desenvolver e crescer. Barnabé acreditou na conversão de Paulo e investiu na vida de Paulo. A atenção e o cuidado dispensado por ele para a vida de Paulo foram decisivos na integração desse novo convertido à vida de servo do Senhor, verdadeiramente como discípulo do Senhor. Quando nós dispensamos atenção, cuidado, isso é decisivo para uma pessoa. Quando nós mostramos que estamos dispostos a investir na vida daquela pessoa, ela se sente amada. Ela se sente tocada pela graça de Deus, que está usando a minha e a sua vida para abençoar a vida daquela pessoa. E esse trabalho é extremamente decisivo na integração, para que essa pessoa possa vir fazer parte do povo do Senhor. O caráter integrador, ele é fundamental para que o novo convertido, ele se envolva com os irmãos na fé e seja verdadeiramente integrado à comunidade, ou seja, venha realmente a fazer parte da comunidade, fazer parte do povo do Senhor, da igreja do Senhor, na localidade onde essa pessoa se encontra. Mas eu quero caminhar aqui pensando, desenvolvendo essa questão, e antes de passar para o próximo tópico, eu quero destacar aqui essa questão. Assumir riscos para que a gente possa ter pessoas caminhando na graça de Deus, e precisamos ter coragem para fazer isso. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Nós ficamos muitas vezes questionando essa questão. Olha, eu não vou investir. E às vezes a gente fica martelando essa questão, mas a questão é muito clara. Nós devemos ter cuidado, devemos ser encorajados a continuar fazendo a obra do Senhor. Mas eu quero caminhar agora, destacando que o discipulado relevante implica ter um coração alegre e olhar com bons olhos o potencial da graça de Deus. Repito, o discipulado relevante implica em ter um coração alegre e olhar com bons olhos o potencial da graça de Deus. No capítulo 11, versículo 23 de Atos, mostra que Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus em Antioquia. Barnabé viu naquele local potencial. Barnabé viu ali uma comunidade nova, mesmo imperfeita. Mas Barnabé, com seu caráter encorajador, viu o potencial derramado pela graça de Deus naquela localidade. Barnabé foi um instrumento da graça de Deus. Foi usado ali, trabalhando ali aquelas vidas pela graça de Deus, e desenvolveu um discipulado de pessoas para viver conforme a graça de Cristo. Barnabé viu naquele local potencial e dedicou a sua vida naquela obra. Ou seja, ele foi tocado pela graça de Deus, direcionado pela graça de Deus, e viu ali o potencial da graça de Deus derramada sobre aquela localidade. Nós temos que trabalhar uma coisa muito importante na nossa caminhada com o povo de Deus.
tem coisas, tem formas que nós agimos que realmente precisam ser trabalhadas com a graça de Deus de uma forma profunda, para que a gente entenda a ação soberana de Deus na nossa vida. Nós temos duas formas de olhar as coisas, de forma positiva e de forma negativa. Olha, não vai dar certo. Não vou investir ali porque não vai dar certo. Aí eu sou negativo. Não vale a pena mexer aqui, não vale a pena. Agora tem outra forma de se ver, que é uma forma positiva. Vale a pena. Vale a pena. Vamos lembrar dos espias, quando mandam para ver a terra prometida? São mandados espias para lá. Apenas 2 vão falar, não, vale a pena. Se o Senhor prometeu, vale a pena. Os demais, não, é difícil. Lá tem um povo difícil, a gente não vai conseguir vencer. Mas os 2 espias, o que eles fazem? Vale a pena. A promessa de Deus foi clara. Vamos em frente. A questão, quando nós falamos aqui, vamos em frente, vamos caminhar, não é agir sem pensar, sem planejar. Faz parte, parar, analisar, observar, fazer o bom investimento na obra do Senhor, ver as possibilidades de avanço, isso faz parte. Olhar, planejar, é ter ordem, é trabalhar com decência e ordem conforme a palavra de Deus nos ensina. Agora, não nem observar a questão, deixar de lado, porque não vai dar certo na nossa cabeça. Imagina se Barnabé fizesse isso, não vale a pena investir em Antioquia. Aquela igreja foi crucial para o avanço missionário. Ela foi extremamente crucial para o avanço missionário. Deus sabe das coisas. É soberano o Senhor sobre as nossas vidas. E Ele nos capacita a enxergar a sua vontade. Alimentados pela palavra do Senhor, com o fervor do Evangelho na nossa vida, nós vamos avançar, vamos crescer com a graça bendita do nosso bom Deus. Barnabé ali notou o vento da graça de Deus soprando sobre os gentios. E foi os aperfeiçoando com discipulados, ensinando como é seguir, como é caminhar com Cristo. E uma coisa importante para nós, aqueles que querem ver o crescimento com a graça de Deus na nossa vida, nas nossas comunidades, como povo do Senhor, nós precisamos nos empenhar em ser bons e fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quebrar todo tipo de preconceito com os novos membros. Não, porque o novo não está preparado. Não vale a pena investir nele. Ele é muito novo ainda. Vale a pena investir nele. Vale a pena trabalhar com ele. Ele ainda não tem algumas noções que são extremamente necessárias e cruciais para a vivência do povo do Senhor. Mas nós estamos aqui para ajudá-lo. Compete a mim e a você. Aqueles que já têm uma maturidade na fé, para ajudar aquele que está novo a desenvolver e a crescer e não travar o ímpeto dele de querer pregar o Evangelho, mas direcioná-lo para pregar da melhor forma possível. Ele ainda não tem conhecimento de algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Mas o ímpeto de falar da graça, do amor de Deus, não deve ser tirado. Muito pelo contrário, deve ser incentivado para que ele continue pregando, anunciando, vivendo o Evangelho. Nós temos que abrir o nosso coração, olhando como Deus nos amou, olhando com amor do Senhor, olhando com fé e graça. Nós precisamos nos alegrar com a conversão de pessoas e alegrar ao ver o trabalho de Deus acontecendo. Nós precisamos ter essa alegria de ver pessoas convertidas, de ver pessoas trabalhando para que essa obra continue acontecendo. Barnabé trabalhou e viu o fruto do trabalho. Ele viu pessoas sendo tocadas pela graça de Deus. Ele viu pessoas tendo sua vida mudada de uma forma total, porque a graça de Deus nos muda totalmente. Ele viu isso acontecendo.
Ele viu o fruto do seu trabalho. E dentre um dos frutos desse trabalho está Paulo. Mas ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Teve, mas o Senhor usou a vida de Barnabé para ajudar a Paulo nesse trabalho, no começo dessa jornada, no qual ele sai do judaísmo e vem para o cristianismo, para que ele pudesse entender a graça, o amor e o sustento do Senhor. Paulo veio a ser um dos grandes líderes do seu tempo e podemos dizer até da história do cristianismo, porque teve investimento de vida. Pessoas investiram, Barnabé investiu e se alegrou ao ver com os bons olhos o potencial da graça de Deus na vida de Paulo. Repito aqui o que eu disse anteriormente. Talvez Barnabé não tivesse noção da extensão do ministério de Paulo e da profundidade do ministério de Paulo. Mas Barnabé, usado por Deus, viu potencial. E viu o potencial da graça de Deus sendo derramado sobre a vida daquele homem. E serviu a Deus, preparando Paulo para aquilo que o Senhor tinha a fazer. Mas eu quero caminhar com uma outra questão. O discipulado relevante é marcado por humildade, é marcado por altruísmo, tá bom? É marcado por humildade, o altruísmo colocando o outro acima de mim. Barnabé ele foi enviado a Antioquia pela igreja de Jerusalém e ali muitas conversões aconteceram naquela cidade. Muitos foram feitos discípulos de Jesus, conforme o capítulo 11, versículos 22 a 24 nos narra. O interessante é que o sucesso do trabalho realizado naquela cidade não trouxe para Barnabé vaidade. Ou seja, ele não bateu no peito e falou: isso tudo aconteceu por causa do meu trabalho. Se não fosse a minha pessoa aqui, esse trabalho não iria acontecer. Não, Barnabé não agiu com vaidade, nem com desejo de assumir o poder eclesiástico, ser a maior autoridade eclesiástica ali daquele local. Ele não usou o seu trabalho, que foi bem realizado, para se afirmar como um líder proeminente na região, dizendo entre os demais ali: olha, aqui tem um grande líder. Não, ele não fez isso. O que ele fez foi o contrário, foi buscar alguém para trabalhar com ele, para que pudesse treinar e discipular no caminho do Senhor, na obra do Senhor. Ele precisava de alguém do seu lado. Ele entendeu que sozinho ele não daria conta. Eu preciso trazer alguém para o meu lado. E nada melhor do que trazer alguém para o seu lado que você vai treinar. Olha, fica aqui do meu lado, vamos treinar junto, observa, e você vai caminhando e vai crescendo. Ele entendeu que havia necessidade de ter alguém junto com ele para investir na vida dos novos discípulos. Por isso ele traz Paulo do seu lado. Eles ficam ali 1 ano naquela cidade trabalhando, com afinco, ensinando a palavra do Senhor. E a partir desse ponto, nós vemos que Paulo começa a ganhar destaque. Você pode cortar o livro de Atos dos Apóstolos em 2 trechos, onde 2 lideranças da igreja são vistas de forma enfática e clara. No primeiro trecho, nós vemos a liderança de Pedro como um servo do Senhor, sendo convertido à missão da obra de Deus. Já era convertido à graça de Jesus Cristo, mas seu coração ainda preso ao judaísmo, ele precisou ser trabalhado para entender que o evangelho é para todos. E aí vem aquele famoso texto que fala do véu, né? O Senhor desce o lençol ali cheio de alimentos, e ali o Senhor toca ali na vida dele e fala: não posso comer disso porque é imundo, Senhor. O Senhor, você vai considerar imundo o que eu santifiquei? E aí a mente de Pedro começa a se abrir para a extensão do alcance do evangelho do Senhor. Nunca foi para ser restrito a uma nação, mas a todos os que creem no nome do Senhor Jesus. E no segundo bloco nós vemos Paulo como um grande líder. E conforme Paulo vai ganhando espaço, nós vemos a figura de Pedro diminuindo. Mas isso não quer dizer que Pedro não tem sua importância. Ele teve uma importância crucial
no ponto da história da igreja, e Paulo também teve a sua importância, que foi crucial na vida da igreja. Mas foi alguém que foi trabalhado por Barnabé. Paulo ele foi ganhando destaque, crescendo, e Barnabé foi ficando menor em termos de destaque. E vemos em Barnabé uma demonstração verdadeira de humildade. Quantas vezes nós nos deparamos com a seguinte situação? Você viu onde fulano está? Fui eu que investi para fulano estar lá. Fulano está lá por minha causa. Se não tivesse investido na vida dele, ele não chegaria nunca nesse lugar. Ou seja, a pessoa não está mostrando que um discípulo dela avançou e está alegre, mas é um peso, porque ela queria estar lá. Olha, era para eu estar lá, mas ele está lá. Barnabé não, é daquele tipo de líder que fazia o seguinte: olha que benção, olha onde Paulo está, olha que benção ele tem sido para a vida da igreja, olha quão profundo é o seu ministério, olha o alcance que ele tem alcançado, que bom que Deus tem usado a vida dele, que continue usando. Barnabé era humilde, entendia isso. Diversos líderes na história, não só da igreja, mas da humanidade, não ficaram tão conhecidos, mas os seus discípulos ficaram conhecidos. Foram preparados para aquilo. Teve gente que investiu na vida deles. Talvez a história não conheça os seus nomes, mas eles fizeram um trabalho crucial e fundamental para a história da humanidade, para a história do cristianismo. Muitos líderes não são conhecidos. Nós não sabemos os nomes, mas foram mestres na vida dos que hoje estão em destaque. Então oremos, não só para aqueles que estão à frente, mas também por aqueles que não são tão conhecidos assim. Às vezes nós nos deparamos com essa realidade. No ano passado e esse ano, nós temos enfrentado muitas mortes por causa da Covid, e muitas mortes também por questões de doenças ou questões de acidentes. E por diversas vezes eu me deparei esse ano, o ano que passou, com morte de alguns pastores que eu tive o prazer de conhecer e que foram fundamentais na minha formação pastoral. Que olhando o exemplo deles, me ajudaram a enxergar algumas situações, mas não são conhecidos da grande mídia, nem do meio evangélico, tão conhecido quanto outros, como alguns renomados dentro da nossa igreja, que muitas vezes recebem maior destaque. E meu coração se entristeceu por algumas vezes no ano que passou, e neste ano também com a morte de alguns ministros, que foram fundamentais no meu período de formação no seminário, dando uma palestra, uma pregação, mas o Senhor, pela sua soberana vontade, os quis chamar à eternidade. Talvez aos grandes olhos, eles não ficaram conhecidos, mas marcaram a minha vida. Assim também é na sua vida. Talvez as pessoas que investiram na sua vida não sejam tão conhecidas. Talvez na igreja, quem investiu na sua vida foi aquela pessoa que entra na igreja, fica quietinha no banco, acaba o culto, vai embora, mal se escuta a voz daquela pessoa, mas ela foi fundamental na sua vida, na sua história. Então todos têm um trabalho importante. O Barnabé era assim, mas ele era conhecido, pastor, sim. Mas tem um autor, reverendo Júlio Andrade Ferreira, que ele dizia o seguinte: ele fazia um comparativo quando se faz João Batista e Jesus. Aquela ideia que ele cresça e eu diminua. Então João Batista sabia que Jesus veio e quem ele era. Então conforme Jesus Cristo ia avançando, ele diminuía. Para Júlio Andrade Ferreira, ele faz uma analogia, guardadas as devidas proporções, falando: enquanto Paulo crescia, Barnabé, ele começa a perder espaço no texto bíblico.
porque o registro para nós é importante. Mas Barnabé não deixou de cumprir na missão que cumpria ele. E foi alguém usado por Deus, abençoado por Deus, e continuou investindo em vidas. Isso é fundamental e crucial para a nossa vida como discípulos do Senhor, como servos do Senhor. Nós não vemos Barnabé preocupado em ser reconhecido ou ser aclamado. Nós vemos que a história de Barnabé, que o discipulado foi extremamente relevante e decisivo. Com seu trabalho, nós vemos que investir em pessoas vale a pena. Nós estamos fazendo para o Senhor, vale a pena. Barnabé foi humilde, foi altruísta. Ele pensou no outro, investiu no outro. Mas eu quero fechar aqui esse nosso estudo destacando de forma breve uma última questão. O discipulado relevante revela desapego às coisas materiais e manifesta o amor às pessoas. Discipulado relevante revela desapego às coisas materiais e manifesta o amor às pessoas. Lá no texto que eu citei anteriormente, Atos 4:36, mostra que Barnabé ele vende propriedade e dá o valor da venda aos apóstolos para socorrer os necessitados da igreja de Jerusalém. Isso é interessante. Ele não fazia por questão de ação social. Ele fazia porque via necessidade. Ação social é só fazer uma obra social. Vida cristã é muito além de ação social. Vida cristã é ver necessidade e, como cristão, ajudar. Seja financeiramente, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja por meio de oração, seja por meio de colocar a mão no bolso e tirar dinheiro e ajudar, seja ir até aquele local e ajudar com o trabalho. Vida cristã é envolvimento. Vida cristã não é só separar um dinheiro, olha, fiz aqui e cumpriu. Não, vida cristã é envolver. Naquele momento havia necessidade de um investimento financeiro. Tinha uma necessidade, tinham pessoas passando necessidade. E é interessante quando a gente vê Atos 2, como a igreja era conhecida, porque era firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e não haviam necessitados dentro da igreja. Porque se houvesse uma necessidade dentro da igreja, vendiam-se propriedades, levantavam-se recursos para atender o necessitado. Ou seja, a igreja olhava dentro dela, ou seja, se importava um com o outro. Isso é crucial na vivência do Evangelho. Se nós queremos testemunhar do amor de Deus e mostrar que somos diferentes, nós temos que olhar para dentro de nós, como igreja, e ver a necessidade. Se o meu irmão está sofrendo, eu não posso cruzar o meu braço e falar, não, ele está sofrendo, o problema é dele. Não, não é assim. No domingo que passou na mensagem, eu citei o exemplo da sociedade hoje, que vive, vendo um necessitado na rua, vendo uma situação, cruza o braço, finge que não é com ela, passa de largo, né? Passa do outro lado da calçada, se for necessário, e não estende a mão a alguém que caiu, que precisa de um apoio para levantar. Ou seja, o olhar está para dentro demais da pessoa e individualista. Não olha para a necessidade do próximo, a necessidade que a pessoa tem. A preocupação de Barnabé era investir em vidas. Vidas eram mais importantes que bens pessoais, bens materiais. O seu coração estava na obra. Ele amava mais as pessoas que as propriedades. O que nós aprendemos com isso, não só com ele, mas com toda a palavra de Deus, é o seguinte: vidas importam. Não é só investir em material, é investir em vidas. Vidas importam. Pessoas são importantes. Nós somos tão importantes porque a graça de Deus é vinda até nós. Se nós temos algum valor pela graça de Deus, vida importa. Deus mandou seu filho para resgatar aos perdidos. Vidas importam. A sua vida é importante, a minha vida é importante.
Vidas importam. Ao se colocar ao lado de Paulo, Barnabé demonstrou um amor desinteressado. Isso é essencial para promover um discipulado relevante. Você se coloca ao lado de pessoas, demonstra amor verdadeiro, não interesse. Tem um risco muito grande o seguinte: às vezes as igrejas estão mais importando com a conta bancária da pessoa. Então, se uma pessoa ela tem mais condições financeiras, eu invisto naquela pessoa. E aí eu não toco em alguns pontos que são confrontadores, porque eu não posso perder essa pessoa. Mas calma aí, o que importa são as pessoas. Se precisar falar de algo que vai confrontar e a pessoa não se sentir agradada, que ela se sinta tocada e não agradada pelo Evangelho, não pela nossa ignorância como pessoas. Que às vezes a gente quer ser duro e nós somos ignorantes, né? E jogamos a culpa na palavra de Deus. Não, foi a palavra de Deus, não. Fomos nós que fomos duros, além do que a palavra de Deus nos orienta a ser. E aí, consequentemente, pessoas se afastam. Porque nós temos que tomar cuidado também com a forma como nós falamos. Se alguma coisa vai tocar, ofender e chocar uma pessoa, que seja a palavra de Deus. Ela sim tem que causar esse impacto na vida da pessoa. A igreja presente no mundo, como comunidade de discípulos de Jesus, para que ela possa ser relevante, ela não pode ter medo de investir em novas pessoas. Ela não pode ter medo de investir em vida de pessoas. Ela tem que ter coragem, ela tem que ter intrepidez. Ela não pode se acovardar, ela não tem que ter medo. Quem é o Senhor da igreja? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor sobre a nossa história. Então, para que ter medo? Por que ter medo? Nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco, Ele direciona os nossos passos, direciona a nossa vida. Nós vamos orar mais uma vez, e assim nós encerramos esse nosso momento de estudo, na graça, no amor e no sustento do Senhor. Bom Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, certos da Tua direção, certos da Tua palavra, Pai, certos da responsabilidade que nós temos como discípulos do Senhor, ó Pai. E se queremos, ó Pai, fazer um discipulado relevante, ó Pai, que possamos ter o nosso olhar fixo na Tua palavra, na Tua instrução, ó Pai, que nos ensina como a Tua igreja deve caminhar, sem medo, encorajados pelo Senhor, pela Sua palavra, encorajados, ó Pai, por pessoas que viveram o Teu Evangelho e nos mostram, ó Pai, que vale a pena, ó Pai, caminhar contigo, ó Pai, que não venha, ó Pai, na nossa mente, ó Pai, covardia, mas venha o amor e a coragem do Senhor para a nossa vida, ó Pai, para que possamos testemunhar do Teu amor, da Tua graça, ó Pai. Pai, tira de nós também, ó Pai, toda e qualquer inveja possível, ó Pai, de ver pessoas desenvolvendo e crescendo na fé, ó Pai, mas que possamos ter, ó Pai, a humildade de entender, ó Pai, que o Senhor tem nos dado dons e talentos, ó Pai. Algumas pessoas, ó Pai, vão desenvolver mais esses dons e talentos. Outras, ó Pai, serão conhecidas, ó Pai, por preparar essas pessoas. E é um trabalho maravilhoso, ó Pai. Que não venhamos a esquecer disso, mas sempre lembrar do Teu amor, da Tua graça, do Teu sustento e da Sua capacitação na nossa vida. Senhor, continue falando as nossas vidas, continue derramando sobre nós a Tua graça tão bendita e especial, porque nós precisamos do Senhor. E, Pai, colocamos a vida da nossa igreja, todas as igrejas que professam verdadeiramente o nome do Senhor como o único Deus, o único Senhor sobre a vida deles. Pai, que possamos ter a coragem de pregar o Teu Evangelho. Que mesmo em meio, Pai, à dor e sofrimento que esse tempo tem causado, e a dor e o sofrimento que nós temos enfrentado, ó Pai, tem sido grande. Perdemos amigos queridos, irmãos queridos na fé, não só para essa doença, mas para tantas outras. Dificuldades, ó Pai, que irmãos têm enfrentado com desemprego, com problemas familiares, ó Pai, decorrentes do momento que estamos vivendo.
Que o Senhor continue nos dando a coragem de viver o Teu Evangelho, de ter o olhar fixo no Senhor e não desviar dele de forma alguma, Pai. Porque nós necessitamos do Senhor, da Tua graça e do Teu sustento. Continue, Senhor, falando das nossas vidas. Continue nos direcionando. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Destacando só que nós já voltamos com a nossa escola dominical dentro da limitação, tá bom? Não esqueça, se você puder vir no domingo de manhã, respeitando o espaçamento aqui, dentro daquele cronograma que nós já temos de responsabilidade, com máscara, álcool e gel aqui, para o nosso bom desenvolvimento. Então venha, a gente vai trabalhar aqui, continuando trabalhando, com a graça de Deus. O domingo já foi muito bom estar com os irmãos, poder ter a participação dos irmãos. Então, nós aguardamos você que tem condições de vir, para a gente estar junto aqui, tá? Pela graça bendita do Senhor. Que Deus te abençoe, um bom restante de semana na presença e na graça de Deus. Amém.